Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. O que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre as simetrias no ciclo trigonométrico. Vamos entender o que são essas simetrias. Tem algo a ver com os arcos côncavos? Nós não podemos confundir as simetrias com a congruência. A congruência são arcos que têm mesma origem e mesma extremidade, porém diferem de uma volta completa ou de um número inteiro de voltas completas entre si. As simetrias, elas estão todas dentro dos 4 quadrantes do nosso ciclo trigonométrico. Vamos ver como funciona. Então, vejam, pessoal, eu desenhei aqui o nosso ciclo trigonométrico. Agora nós vamos escolher aleatoriamente um ângulo. Então, nós vamos traçar a hipotenusa de um triângulo retângulo, que seria o raio da nossa circunferência, formando com o nosso eixo X um determinado ângulo. Eu escolhi um ângulo de 45 graus. Isto significa que da origem dos arcos, nosso ponto A, até a extremidade, aqui no ponto B, nós temos um arco cujo ângulo central corresponde a 45 graus. É um arco do primeiro quadrante. Mas vejam que nesse triângulo, a nossa hipotenusa está formando com o eixo X um ângulo de 45 graus. O que nós podemos fazer? Nós podemos desenhar esse mesmo triângulo retângulo no segundo quadrante, de modo que a hipotenusa continue formando um ângulo de 45 graus com o nosso eixo X. Ok? Então vamos lá. Aqui está. Nossa hipotenusa está formando com o eixo X um ângulo de 45 graus. Mas no ciclo trigonométrico, o nosso arco tem origem no ponto A e extremidade lá no ponto C. Esse é o nosso ângulo, o nosso arco, que forma com o eixo X um ângulo de 45 graus. Mas esse arco não é o arco de 45 graus. Ele, na realidade, é um arco que corresponde a 135 graus. Nós temos 90 mais alguma coisa, desde que aqui embaixo forme 45. Bem, o de cima também é 45. Então, 90 mais 45 deu 135. Ou a forma mais correta de se fazer o cálculo e de se pensar. Se o ângulo que a hipotenusa forma com o eixo X é de 45 graus e a minha extremidade à esquerda é 180, eu tenho 45 graus a menos do que o meu 180, que seria metade do meu ciclo trigonométrico. E corresponderia então a 180 menos 45, que também me dá o meu 135. Esta é a forma correta de se pensar. Todas as simetrias são sempre medidas em relação ao eixo X. Então, nós não devemos jamais usar o arco de 90 e de 270. Bem, esse arco de 135, então, é a simetria do 45 no segundo quadrante. Por quê? Porque a hipotenusa, ou o raio do ciclo trigonométrico, forma com o eixo X um ângulo igualzinho de 45 graus. Vamos ver, então, quem seria a simetria do 45 no terceiro quadrante? Nós teríamos que colocar o raio, portanto, a hipotenusa do triângulo retângulo, formando com o eixo X uma abertura correspondente a 45 graus. Aqui está. Quem seria o nosso ângulo? Então, nós teríamos que pensar no arco que sai de A e vem até esta extremidade aqui no fundo, que nós chamamos de extremidade D. Bem, mas quantos graus correspondem a esse arco que inicia em A, é o 0 graus, e tem a sua extremidade aqui no D? Bem, ele veio meia volta, 180, mas andou mais 45 graus. Então, ele é o nosso arco de 225 graus. Da mesma forma, nós podemos ter no quarto quadrante um outro arco cuja hipotenusa, o raio, forme com o eixo X de novo um ângulo de 45 graus.
Sua extremidade está aqui no ponto E, e ele é medido a partir do A em sentido anti-horário, corresponde a um ângulo de 360, que seria a volta completa, menos os 45 que eu formo com o eixo X, eu tenho um ângulo de 315. Então, estas são as simetrias. Simetrias são ângulos cuja extremidade, tá, corresponde à mesma abertura com o eixo X. É sempre em relação ao eixo X, ok? Essas simetrias estão também conhecidas como redução ao primeiro quadrante. Depois nós vamos falar sobre elas mais adiante. Então, aqui nós diríamos que as simetrias do 45 são 135, 225 e 315, respectivamente, no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, pessoal, genericamente, nós representamos as simetrias do ciclo trigonométrico da seguinte forma. O meu ângulo no primeiro quadrante será um ângulo alfa. Meu arco será alfa. No segundo quadrante, ele terá que formar com o eixo X também a mesma abertura alfa. Porém, o seu valor será determinado por 180 menos alfa, porque nós temos que contar a partir do ponto A até a extremidade onde se encontra o raio que corresponde à hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, como ele formaria um ângulo alfa, 180, que é meia volta, seria o meu eixo X para o segundo quadrante, 180 menos alfa. No terceiro quadrante, bem, então nós teríamos agora, nosso arco no terceiro quadrante teria que ser 180 mais aquela abertura alfa. Essa é a simetria. E no quarto quadrante, nós teríamos, então, que voltar um ângulo alfa, né? Nós estaríamos andando no sentido negativo. Por isso que para encontrar a extremidade no quarto quadrante do arco simétrico a alfa, nós faríamos 360 menos alfa. Essa é a forma genérica de representar as simetrias em cada quadrante. Simetrias de um ângulo qualquer do primeiro quadrante. No segundo é 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. No terceiro quadrante é 180 mais o ângulo do primeiro quadrante. E no quarto quadrante é 360 menos. Observem, isto é muito importante. Todas as simetrias são sempre em relação ao eixo horizontal, ao nosso eixo X. Tudo na trigonometria sempre terá como referência para ângulos o eixo X. Vejam que, quando eu fechei a figura, eu fechei em um retângulo e as extremidades desse retângulo me dão as minhas simetrias. Vamos agora exercitar isso. Como que isso vai aparecer, professora? Novamente, eu vou dizer para vocês, o que nós estamos aprendendo são ferramentas para responder aos nossos exercícios anteriormente. Na aula passada, a gente aprendeu a encontrar a primeira determinação positiva, ou seja, nós vamos desprezando as voltas completas e temos que saber em que quadrante a extremidade daquele arco está. Bem, mas para aquela extremidade eu preciso saber quem é a sua simetria correspondente no primeiro quadrante. Então vejamos como achar as simetrias. Eu dei agora para vocês um ângulo que está no primeiro quadrante de 67 graus. Quem serão suas simetrias? Bem, nós podemos fazer pelas fórmulas, nós podemos fazer de cabeça, nós podemos fazer através de um desenho. Então, eu estou desenhando aqui, o meu ângulo tem 67 graus. Meu ângulo, simetria do 67 no segundo quadrante vai ter que fechar 67 graus com o eixo X. Portanto, a partir da origem dos arcos, ele seria 180 menos 67, ou seja, 113 graus. É a primeira simetria no segundo quadrante do 67, porque o meu 67 era um arco do primeiro quadrante. Dessa forma, quando eu achei a abertura com o eixo X,
consigo encontrar todas as suas simetrias. No terceiro quadrante, vai formar 67. Como ele ultrapassou dos 180, nós vamos fazer 180 mais 67, 247 graus. E no quarto quadrante, como nós sabemos que ele tem que fazer 67 com o eixo X, nós vamos fazer 360 menos 67. Então, nós vamos encontrar os nossos 293 graus. Esses três arcos, 113, 247 e 293, são as simetrias do 67. Nós costumamos escrever assim: os quatro arcos em sequência, entendendo primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, respectivamente. Esses são chamados de as simetrias do arco de 67 graus. Bem, mas vocês devem estar se perguntando assim, tá, professora, e tu pode dar em outro quadrante? Claro que sim. Eu posso dar para vocês o meu arco, por exemplo, de 110 graus. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, 110 está no nosso segundo quadrante. Então, vamos pensar. Nós temos nossos eixos, né? Os nossos eixos, o nosso ciclo. 110 graus. Do ponto de partida A, da origem dos arcos até a extremidade, eu tenho que fechar 110 graus. Bem, mas então, meu triângulo fechando 110, qual a medida do ângulo que ele forma com o eixo X? 180 menos 110, 70 graus. Então, eu já achei a sua simetria no primeiro quadrante. A abertura com o eixo X é sempre, medida, né, do raio até o eixo X, é sempre minha simetria do meu primeiro quadrante. Quando eu tenho essa simetria, consigo encontrar em qualquer quadrante. No terceiro quadrante, eu faria 180 mais 70, porque tem que formar 70 graus com o eixo X, 250. E no quarto quadrante, eu faria 360 menos 70, 290, graus. Então, as simetrias do 110, na realidade, são as simetrias do 70 graus. Iriam em ordem, 70, 110, 250 e 290 graus. As simetrias. Então, vejam que agora eu dei para vocês um ângulo do segundo quadrante, não mais do primeiro. E se ele estivesse, professora, no terceiro quadrante? Quando a gente aprendeu a técnica e entendeu que é preciso descobrir onde está o meu raio, quantos graus este raio forma com o eixo X, nós conseguimos calcular a simetria de qualquer ângulo. Então, vejamos. Eu desenhei a circunferência, eu localizei a extremidade do arco, né, de 230, sempre partindo do ponto A até a extremidade, então aqui, a extremidade de 230 graus. Mas que ângulo esse arco de 230 graus forma com o eixo X? Ele passou do eixo X. Quantos graus? 230 menos 180, nós encontramos um arco de 50 graus. Portanto, nós encontramos a sua simetria no primeiro quadrante. Se a sua simetria é 50, quem é a sua simetria no segundo quadrante? 180 menos 50 são 130 graus. E quem sua simetria no quarto quadrante? 360 menos 50, 310 graus. Então, as simetrias do 230 é uma simetria do arco de 50 graus. Então, o arco do primeiro quadrante é chamado de redução ao primeiro quadrante. Simetria do primeiro quadrante. São duas maneiras de se referir a ele. Então, nós vamos colocar 50, 130, 230 e 310. Essas são as simetrias do nosso arco de 50 graus. Bem, o que nós vamos fazer aqui nós vamos fazer aqui a construção das simetrias gerais. Como simetrias gerais, prof? Quando nós começamos, tá? E se vocês estão lembrados da videoaula do professor Gustavo Reis,
nós falamos em arcos notáveis, e eu disse para vocês que eram o 30, o 45 e o 60, incluindo, né, nós chamamos de arcos notáveis, não apenas esses 3 arcos, mas as extremidades de cada quadrante. Então, o 0, 90, 180, 270 e 360 também são considerados arcos notáveis. Os nossos arcos básicos, como eu costumo chamá-los, 30, 45 e 60, eles vão ter as suas simetrias. Então, vamos pensando. Quem seria a simetria do 30 graus no segundo quadrante? 180 menos 30, 150. No terceiro quadrante, 180 mais 30, 210. E no quarto quadrante, 360 menos 30, 330. Então, o nosso 30 estaria associado ao 150, ao 210 e ao 330. Esse retângulo que liga os 4 ângulos que formam com o eixo X a mesma abertura, vão construir o que nós chamamos de o nosso relógio trigonométrico. São as simetrias do 30, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Podemos fazer isso de cabeça com o 45 graus. Terão 4 arcos. O 45 no primeiro, 180 menos 45, 135 no segundo, 180 mais 45, 225 no terceiro e 360 menos 45, 315 no quarto. As simetrias do 45. E agora teríamos no último arco notável, no último arco básico, diria eu, dos 60 graus, suas simetrias. No segundo quadrante, 180 menos 60, 120. Veja que eu estou sempre usando em relação ao eixo X. No terceiro quadrante, em relação ao eixo X, 180 mais 60, 240. E no terceiro quadrante, no quarto quadrante, 360 menos 60, 300 graus. Simetrias do 60, 120, 240 e 300. Quando nós colocamos os arcos básicos de 30, 45 e 60 associados às suas simetrias, nós vamos aos pouquinhos construindo aquilo que nós em trigonometria chamamos de relógio trigonométrico. Esse relógio só está apresentando para vocês as simetrias dos arcos notáveis 30, 45 e 60. Mas ele, para ficar completo, ainda tem nos dar mais algumas informações que nós vamos aprender nas próximas aulas. Bons estudos!